Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a trabalhar com as tabelas de propriedades termodinâmicas da água, né? Que a gente vai chamar simplesmente aí de tabelas de vapor. Esse é um assunto extremamente importante aqui para um curso de engenharia química, porque a água ela é um fluido industrial extremamente importante. Então é muito comum que a gente precise conhecer propriedades volumétricas, propriedades termodinâmicas da água em diferentes condições de temperatura e de pressão, né? Vocês vão trabalhar muito com isso, por exemplo, na disciplina de termodinâmica. Tem ciclos termodinâmicos de produção de potência que você só consegue trabalhar com eles, né? Você só consegue calcular o rendimento desses ciclos se você tiver as entalpias da água em diferentes condições termodinâmicas. E essas entalpias elas podem ser obtidas, por exemplo, das tabelas que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que eu tenho dois tipos de tabelas de vapor. O primeiro tipo seriam as tabelas de vapor saturado, que seriam a tabela B5 e a tabela B6 do livro do Felder. Então, acessem a biblioteca virtual da UFRA para obter aqui as tabelas completas, tá bom? Aqui são apenas trechos. E o segundo tipo, que a gente vai ver mais na frente na aula de hoje, seriam as tabelas de vapor superaquecido. Uma coisa interessante da gente notar é que a tabela B5 e a tabela B6, na verdade, são duas tabelas para água saturada. E a gente ainda não sabe o que é água saturada, pelo menos em tese, tá bom? A única diferença entre elas seria a coordenada inicial aqui da tabela, né? Em cima a gente tem temperatura, embaixo a gente tem pressão. Então aqui a gente teria um passo regular de temperatura e aqui a gente teria um passo mais ou menos regular de pressão, tá bom? No final das contas, nas duas tabelas, a gente consegue obter propriedades tanto da água líquida saturada quanto da água vapor saturada, né? Apesar do nome aí ser a tabela de vapor. E aí essas propriedades incluem o volume específico, a energia interna específica, a entalpia específica. Tem tabelas que têm entropia específica, mas não é uma propriedade que vai interessar a gente aqui na disciplina de conservação. Algumas tabelas têm energia de Gibbs específica e assim sucessivamente, tá bom? O que é importante a gente entender aqui nesse momento inicial, pessoal, é qual é o significado de uma água líquida saturada ou de uma água líquida subresfriada, um vapor saturado, um vapor superaquecido. Porque isso aí é o que vai nortear qual é a tabela que a gente vai precisar utilizar para resolver os nossos problemas, tá bom? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e revisar o que vocês viram lá na disciplina de termodinâmica 1 acerca do comportamento volumétrico de substâncias puras. Aqui eu vou falar substância pura, mas a gente sabe que o que interessa para a gente, na verdade, é a água pura, tá bom? Todos os estados físicos aqui de uma substância pura podem ser representados a partir de um gráfico pressão, volume molar, temperatura. Só que mais interessante do que essa projeção tridimensional aqui seria a gente trabalhar com projeções bidimensionais. Então, se eu olho o gráfico a partir dessa perspectiva, eu estou interessado em um diagrama PT. Se eu olho a partir dessa perspectiva, eu estou interessado aqui em um diagrama PV. Vamos começar aqui com o diagrama PT, tem muita coisa para a gente discutir. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que dependendo da condição de pressão e de temperatura, a substância ela pode se apresentar no estado sólido, líquido subresfriado, vapor superaquecido, aqui gasoso, né? Daqui a pouco eu comento a diferença entre um gás e vapor, e aqui fluido supercrítico. Então, se eu tenho, por exemplo, um material que está nessa condição de pressão, que eu vou chamar de P1, e nessa temperatura 1, então estou falando desse pau ordenado P1T1, na verdade a substância aqui ela é simplesmente um sólido, né? Ou 100% de sólido. E aqui eu teria também 100% de sólido nessa condição que eu vou chamar aqui de P2 e de T2. E ao longo de toda essa região aqui a gente teria sempre 100% de sólido. É a mesma ideia nessa região de líquido subresfriado, pessoal. O que é um líquido subresfriado? É um líquido que é 100% de líquido. O que é um vapor superaquecido? É um vapor que é 100% de vapor, tá bom? Acima desse valor de temperatura aqui a gente teria um gás, e acima aqui de um certo valor de pressão, que seria esse PC, e acima de TC a gente teria o que a gente chama aqui de fluido supercrítico, que na verdade não é nem líquido subresfriado, nem gás, nem vapor superaquecido. Ele é o fluido supercrítico, seria um outro estado da matéria aí, tá bom? Por que eu estou enfatizando essa questão do 100% de líquido, 100% de vapor, 100% de sólido? Porque se eu tenho uma dada condição de pressão e de temperatura do sistema que recai sobre essa curva aqui, pessoal, eu vou ter um certo percentual de sólido e um certo percentual de vapor. Essa curva 1, 2, na verdade, é uma curva de transição de fases, em que eu estou saindo de uma região que é completamente sólida para uma região de vapor superaquecido, tá bom? Se eu tenho um ponto aqui, eu teria uma parte de sólido e uma parte de líquido, ou seja, a transição aí seria a fusão, portanto essa curva 2, 3 é chamada de curva de fusão, e se eu tenho qualquer ponto sobre essa curva vermelha, eu estou falando aí de uma mudança de fase de líquido para vapor, ou vice-versa, né? De vapor para líquido, então seria chamado de curva de vaporização. Pessoal, entendam, um líquido e um vapor que recaiam sobre essa curva aqui,
na verdade, não são 100% de líquido ou 100% de vapor. Existe um percentual do sistema que é líquido e um percentual do sistema que é vapor. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que é representado por essa imagem aqui, em que eu tenho metade do sistema líquido e metade do sistema vapor, e aqui eu estou considerando que o líquido e o vapor estão nessas coordenadas aqui, então, vamos chamar isso aqui de T estrela, e essa pressão que forma par ordenado com T estrela seria P estrela, ou seja, se a pressão do vapor é igual à pressão do líquido, que é igual a P estrela, a mesma coisa com as temperaturas, a gente pode dizer que, na verdade, esse sistema aqui é um sistema em equilíbrio líquido-vapor. E essa região vermelha, na verdade, é uma curva, é chamada de curva de equilíbrio líquido-vapor. Quando um líquido está em equilíbrio com o seu vapor, ele é um líquido saturado. Quando o vapor está em equilíbrio com o líquido, ele é um vapor saturado. Mas quando a gente fala de líquido saturado e de vapor saturado, a gente não está falando necessariamente de um sistema que é metade líquido ou que é metade vapor. Eu poderia ter, por exemplo, que a maior parte do sistema é líquido, com um pouquinho apenas de vapor. Desde que ambos estejam na mesma pressão e na mesma temperatura, isso aqui continua sendo saturado e o vapor também continua sendo saturado, né? Porque o importante aqui seria a condição de equilíbrio. Ou eu posso ter um sistema que é quase que completamente líquido, com um pouquinho de vapor, né? Vamos colocar aqui apenas uma bolha de vapor. Isso continua sendo uma bolha de vapor saturado, isso aqui continua sendo uma região líquida saturada, tá bom? Essa curva de vaporização que a gente tem aqui, ela se inicia e encerra em pontos bem peculiares aqui para uma substância pura. Esse ponto aqui seria o ponto triplo, seria o ponto de encontro entre as curvas de sublimação, fusão e vaporização, ou seja, eu tenho sólido, líquido e vapor na mesma pressão e na mesma temperatura aqui, e isso encerra no ponto crítico, que é o ponto que dá início aqui à região de fluido supercrítico, tá bom? O ponto crítico de uma substância ele é caracterizado pela pressão crítica e pela temperatura crítica, né? Então, toda substância tem uma pressão crítica e uma temperatura crítica. Tem também um volume molar crítico, mas nesse gráfico o volume não entra aqui na jogada, é um gráfico pressão por temperatura. Então, as coordenadas críticas de uma substância, pessoal, é como se fossem o RG dela. Tá? Toda substância pura vai ter um valor único de pressão crítica, de temperatura crítica, de volume molar crítico, tá bom? Deu para entender a ideia entre um líquido subresfriado e um líquido saturado? Um líquido saturado é alguma coisa que não é 100% de líquido, né? Ele já começou a mudança de fase. A mesma coisa para o vapor saturado, ele não é 100% de vapor. Agora, num gráfico que nem esse aqui, a gente não consegue quantificar se eu estou falando de metade do sistema líquido ou metade do sistema vapor. Eu não consigo olhar, por exemplo, para um ponto que nem esse aqui e determinar se, na verdade, eu estou falando desse líquido com esse vapor saturado, ou desse aqui, ou desse aqui. E aí entra a importância do diagrama pressão-volume molar. Porque quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente consegue quantificar o percentual de líquido e o percentual de vapor que a gente tem no sistema, tá bom? Então, a gente teria as mesmas regiões nos dois gráficos. Aqui eu estou interessado na parte de líquido, subresfriado e vapor superaquecido, né, que seriam essas regiões que vocês conseguem enxergar aqui. O interessante da gente observar aqui, pessoal, é que essa curva BC seriam curvas que a gente está chamando aqui do líquido saturado. Então, quando a gente olha para cá, na verdade, são líquidos saturados bem peculiares, né? Porque a gente teria aqui o ponto do sistema em que ele é quase que completamente líquido, na verdade ele só tem uma bolha de vapor. Ele está na iminência de entrar nessa região vermelha, que seria a região de mudança de fase. Professor, não entendi. Se a condição termodinâmica do material é tal que ele recai sobre esse ponto da curva, e a gente tenta enxergar o que existe aí dentro, a gente teria um líquido no seu ponto de bolha. O que seria isso? A gente tem praticamente 100% de líquido aqui dentro, tá, pessoal? Mas tem uma bolinha de vapor que já se formou. E essa bolinha de vapor é uma bolha de vapor saturada junto com esse líquido saturado. Então, aqui é um líquido que é praticamente líquido, mas ele já começou a vaporizar. Se a gente vai para o outro extremo aqui, seria um vapor que é praticamente vapor. Só que a gente teria praticamente tudo de vapor com essa gotinha de líquido, se a gente está representando aqui o vapor em branco. E aí, quando a gente sai desse extremo da esquerda para o extremo da direita, a gente tem a mudança de fase. A mudança de fase de uma substância pura, ela ocorre a P e T constantes. E é por isso que eu estou colocando aqui uma linha horizontal, para dizer que é a P constante. E o T, professor, como é que eu vou saber se o T é constante? Os dois pontos eles recaem sobre uma mesma linha isotérmica. No gráfico PT, uma linha isoterma é simplesmente uma linha vertical, como vocês podem ver. Então, isso aqui é um isotermo, isso aqui é um isotermo. Já no gráfico PV, a isoterma ela é um pouco mais complicadinho. Ela seria
mais ou menos com esse comportamento que eu estou tentando desenhar. Ela é muito inclinada aqui na região de líquido subresfriado e ela é pouco inclinada aqui na região de vapor superaquecido. Não interessa aqui para a gente por hora, mas aqui eu estou falando de uma isoterma subcrítica, né? Então, o valor dessa temperatura aqui é menor que o valor T crítico. E se ela fosse supercrítica, o comportamento seria um pouquinho diferente. Deu para entender, pessoal? Então, se eu quiser representar, por exemplo, um sistema que nem esse aqui, em que eu tenho metade de vapor e metade de líquido, seria um ponto aqui na região intermediária desse segmento horizontal. Tá? Eu vou até desenhar aqui embaixo, vamos considerar uma outra condição aqui. Você tem um líquido saturado e um vapor saturado, e você quer representar aí metade de vapor e metade de líquido. Estou falando desse ponto, porque ele está exatamente na metade dessa região de mudança de fase aqui, numa dada condição de pressão e de temperatura. Né? A isotermo seria um outro isotermo, extremamente inclinada aqui e pouco inclinada na região de vapor, tá bom? Se eu caminho com esse ponto um pouquinho para a direita, eu teria mais vapor do que líquido. Ou se eu caminho um ponto para a esquerda, eu teria mais líquido do que vapor. O importante aqui para a gente é a gente saber identificar se eu forneço para vocês uma dada condição de pressão e de temperatura, se eu estou falando de um líquido subresfriado, se eu estou falando de um vapor superaquecido, ou o que quer que seja. Vai ficar bem mais claro esses conceitos que eu passei para vocês, agora que a gente vai tentar trazer os dados da tabela de vapor para os diagramas que eu acabei de ilustrar, tá bom? Então, por exemplo, como é que a gente apresenta essas condições termodinâmicas aqui num diagrama pressão-temperatura? Isso aqui não são condições para água saturada, então se a temperatura é de 98 graus Celsius, essa pressão tem que ser a pressão que forma par ordenado com a temperatura e que recaia sobre essa curva de saturação, que seria a curva de mudança de fase. Então, quando a gente plota aqui, a gente teria esse pontinho em vermelho. P da mudança de fase é chamado de pressão de saturação numa dada temperatura, tá bom? Percebam que a pressão e a temperatura nessa tabela de vapor saturado, elas estão amarradas, pessoal. Só existe um valor de pressão que forma par ordenado com essa temperatura e que recai sobre essa curva aqui de equilíbrio líquido-vapor. Não teria um outro valor de pressão. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de uma água líquida a 3 bar de pressão, essa água líquida não é saturada, né? Porque a única pressão que forma par ordenado com 98 graus Celsius é essa aqui. Se eu estou falando de 98 graus Celsius e 3 bar, vocês concordam comigo? Vamos tentar colocar aqui em cima o ponto de 3 bar, que eu estaria trabalhando com esse ponto aqui. Qual que é o estado físico da água aqui? Subresfriado. Não é saturado. Se eu falo, por exemplo, da água a 98 graus Celsius e 0,1 bar, eu estaria falando de um ponto aqui embaixo no eixo de pressão. Então, eu falaria dessa água aqui. Não é um líquido subresfriado, nem um líquido saturado, nem um vapor saturado. Isso aqui está na região de vapor superaquecido, que seria toda essa região inferior do gráfico. Tá ok? Então, quando a gente apresenta essa segunda condição aqui, na temperatura de 100 graus Celsius, a única pressão de saturação possível, né, a única pressão que forma par ordenado aqui seria 1.0131 bar. E a mesma coisa na condição de 102 graus Celsius, tá bom? Como é que a gente representa esses mesmos 3 pontos aqui no diagrama pressão-volume molar? Que no caso aqui está volume específico, né? Não está por mol, está por quilograma. Esse gráfico ele acaba sendo mais interessante ainda porque a gente consegue incluir os dados de volume específico. Então, por exemplo, como é que fica a isoterma de 98 graus Celsius? É uma linha que nem essa, muito inclinada aqui nessa região, pouco inclinada no vapor, e é uma linha horizontal aqui na região de equilíbrio líquido-vapor, né? Porque a gente sabe que a mudança de fase, quando eu estou saindo aqui do negócio que é quase 100% de líquido para quase 100% de vapor, se a gente está falando de substância pura, a mudança de fase ocorre a pressão e temperatura constantes. Tá bom? Então, se eu quiser vaporizar água a 100 graus Celsius, então vamos colocar aqui, por exemplo, essa imagem, né? Eu tenho aqui quase que 100% de água líquida a 100 graus Celsius, e isso aqui vai ter que ser vaporizado a 1.0131 bar. Por mais que eu forneça calor aqui, todo o calor vai ser utilizado para processar a mudança de fase. Enquanto eu não conseguir vaporizar tudo, a temperatura vai continuar em 100 graus Celsius. É por isso que isso aqui seria uma isoterma, e aqui a mudança de fase cai também sobre essa isobra, tá bom? Perceba aqui, ó. Aqui estão os valores de volume que eu acabei de falar. Numa dada condição de temperatura e de pressão, a gente conseguiria ler o volume do líquido saturado, que seria 0,001042 m3 por quilograma. O vapor seria aqui 1,789 m3 por quilograma. E aí você tem um isotermo numa temperatura maior, ou seja, um isotermo que vai estar em cima. Vocês conseguem enxergar, ó, mudei aqui a pressão de saturação, porque eu mudei a temperatura, e aqui eu teria outros valores do volume do líquido saturado e aqui do volume do vapor saturado. E aí eu vou para 102 graus Celsius.
tem um outro valor de Psat, uma outra temperatura, aqui outro valor de volume de líquido e outro valor do volume de vapor. O que é interessante da gente ver, pessoal? À medida que você vai aumentando a temperatura, né, à medida que você vai se aproximando aqui do ponto crítico, as propriedades do líquido e do vapor elas vão se aproximando. A gente tem aqui que os volumes do líquido e do vapor vão ficando cada vez mais próximos. Quando chega aqui no ponto crítico, na verdade, a gente teria que esse segmento horizontal aqui de mudança de fase se transformaria no próprio ponto crítico. E aí a própria definição de ponto crítico é o ponto em que o volume do líquido é igual ao volume do vapor, portanto a gente não tem mais distinção entre as duas fases, tá bom? Deu para esclarecer? Então, nossa função principal, pessoal, é descobrir qual que é o estado termodinâmico da água numa dada condição de temperatura e de pressão. Então, a gente poderia representar, por exemplo, esse estado aqui de 98 graus Celsius e 3 bar nesse gráfico PV. Qual que seria a isoterma de 98 graus Celsius? Não é a linha vermelha? Eu posso colocar aqui uma pressão de 3 bar, então eu estaria falando desse líquido aqui, ó. É exatamente isso aqui, representa o mesmo estado termodinâmico que isso aqui. Qual que é essa região aqui? É uma região de líquido subresfriado. Se eu vou aqui para esse ponto de baixo, de 0,1 bar em 98 graus Celsius, eu estou falando de uma pressão muito baixa. 98 graus Celsius, na verdade, não seria essa isoterma vermelha, então estaria falando, por exemplo, teria que estender aqui um pouco a isoterma, estaria falando de um ponto aqui que de fato é um vapor superaquecido. Então, sempre que a gente tiver uma dada condição de temperatura e de pressão, a gente consegue fazer esses gráficos aqui, PT e PV, fica ao seu critério qual que é o gráfico que é mais fácil para trabalhar, mas o importante é que a gente consegue identificar o estado físico da água. Beleza? Uma coisa que vai acontecer muito aqui com a gente trabalhando com as tabelas de vapor, pessoal, seria obter propriedades termodinâmicas que não estão nas tabelas. Professor, não entendi. Então, imagine que a gente precise aqui do valor da energia interna específica e da entalpia específica para o vapor d'água saturado a 1,05 bar. Se ele está pedindo aqui essas propriedades para o vapor d'água saturado, eu tenho que utilizar a tabela de água saturada, tá bom? E aí eu posso utilizar tanto a tabela B5 quanto a tabela B6. Vamos trabalhar aqui com a tabela B5 para ilustrar. A condição de pressão de 1,05 bar, na verdade, ela não está coberta aqui na tabela. Vocês concordam comigo? Eu sei que ela vai estar entre essa pressão de 1,0131 e 1,0876. Mas eu não tenho aqui o ponto exato de 1,05, né? Porque afinal a gente não conseguiria tabelar todas as condições termodinâmicas possíveis para água líquida saturada e para o vapor d'água saturado, tá bom? Então, nesses casos, a gente vai precisar interpolar na tabela de vapor, pessoal. O assunto de interpolação é um assunto que a gente já trabalhou há algum tempo. A gente já viu isso lá no início da disciplina, em sala de aula eu mostrei para vocês como é que a gente pode fazer isso com calculadora. O que significa interpolar? E aqui a gente está falando de interpolação linear. Na verdade, a gente está supondo que existe uma reta que vai passar entre dois pontos da tabela, e aí a gente vai utilizar essa equação da reta para obter informações de um terceiro ponto. Como é que ficaria isso aí? Se a gente quer obter valores de energia interna específica, a gente pode supor que vai ter uma reta que vai passar por esse ponto aqui de x1, considerando que isso aqui é x de y1, e aqui eu teria x2, e aqui eu teria y2. Então, estou falando aqui desses pontos que a gente pode utilizar para interpolar. Se eu quero saber para 1,05 bar, a gente insere esses pontos na calculadora, coloca aqui o método dos mínimos quadrados e faz a interpolação. O valor final daria aí 2.507,99. A mesma coisa para a entalpia, só que o y da minha reta, quando eu vou fazer a interpolação de entalpia, tem que ser os valores da entalpia do vapor. Seria 2.676 e 2.679. Mas o x é o mesmo, porque eu vou trabalhar aqui com condição de pressão. O nosso objetivo aqui seria descobrir o H do vapor saturado a 1,05 bar. Então, esse é o primeiro ponto da reta. Esse é o segundo ponto da reta. Quando eu tenho 1,05 bar, é como se a gente tivesse inserido aqui qual que é o valor da entalpia que essa reta aqui vai passar, tá bom? Isso aqui é uma coisa que é muito importante e vai se tornar muito corriqueira. Um outro tipo de problema que a gente vai abordar muito, pessoal, seria essa questão do vapor d'água úmido, né? Então, a gente tem aqui qual que é o valor da entalpia para o vapor d'água úmido a 101,6 graus Celsius com um título de 0,96. Isso causa uma certa confusão, tá bom, pessoal? E vamos tentar esclarecer aqui. O que seria um vapor d'água úmido? Isso aqui não seria um vapor que é quase 100% de vapor, não só tem uma gotinha de líquido lá dentro? Quando a gente tem um vapor d'água úmida, a gente está falando de um ponto que esteja aqui na região bifásica, tá bom? Então, a gente sabe que, na verdade, aqui dentro a gente não tem 100% de vapor. A gente tem uma parte de líquido
e uma parte de vapor. Então, se a gente enxerga esse ponto vermelhinho aí, de fato, como a gente está mais próximo aqui da curva de vapor saturado, né, a gente teria mais vapor, mas ainda tem um pouquinho de líquido aqui. E aí, esse mais vapor, ele pode ser quantificado matematicamente com o que a gente está chamando de título. Quando eu digo que o título é de 96%, é porque 96% desse sistema é vapor. E esse líquido aqui seria apenas os 4% restantes, tá bom? Esse percentual aí, ele é tanto mássico quanto molar, né? É a mesma coisa, eu posso dizer que 96% em massa é vapor, ou que 96% em mol é vapor. Professor, não entendi. Quando eu passo de massa para mol, eu não utilizo a massa molar? Como eu estou falando de uma fase vapor, que é água, e uma fase líquida, que é água, é a mesma massa molar nos dois casos. E aí é exatamente por isso que o título é tanto a fração mássica quanto a fração molar. Então, como é que a gente obtém aqui a entalpia para o vapor úmido? A gente tem que considerar a entalpia desse pedaço que é líquido e do pedaço que é vapor. E a gente faz isso a partir de uma equação que nem essa, tá bom? Então, a equação que a gente pode utilizar é que a entalpia do vapor úmido seria a soma ponderada das entalpias das duas fases. Então, aqui eu teria a entalpia do líquido vezes a fração mássica do líquido, a entalpia do vapor saturado aí nessa condição de temperatura, vezes a fração mássica do vapor. Se a gente tivesse uma tabela de vapor que não tivesse propriedades específicas, né, se fosse molar, a gente utilizaria aqui essa fórmula de baixo, tá bom? Então, eu vou ter que obter aqui, pessoal, as propriedades do líquido saturado a 101,6 graus Celsius, ou seja, eu quero saber qual que é a propriedade desse líquido saturado aqui, qual que é a propriedade desse vapor saturado a 101,6 graus Celsius, para depois eu colocar aqui nessa conta e resolver o problema. Então, a gente vai ter que fazer mais de uma interpolação, porque se a gente olhar aqui, ó, de novo, a gente não tem a condição de 101,6 graus Celsius. Ela está intermediária entre a linha 2 e a linha 3, mas eu não posso dizer que a entalpia do líquido saturado seria 419,1 ou que seria 427,5. Vai ser um valor intermediário que a gente vai obter interpolando. Então, quem seriam os pontos da reta aqui para o líquido saturado? Os valores de temperatura seriam os x e os valores aqui da entalpia do líquido saturado seriam os y. A mesma coisa para o vapor. Os x são os mesmos, mas a gente teria que utilizar aqui as entalpias do vapor. Então, quando a gente interpola, na condição de 101,6 graus Celsius, a gente teria esse valor aqui para a entalpia do líquido saturado e o valor de 2.678,4 para a entalpia do vapor saturado. Então, no final das contas, a nossa resposta é que a entalpia do vapor úmido, vamos colocar dessa forma, seria: qual que é o W do líquido? Se o título é de 0,96, ou seja, 96% em massa é vapor, isso aqui tem que ser 4%, então seria 0,04. E aí ficaria 0,04 vezes 425,82 mais 0,96, que multiplica a entalpia desse vapor aqui, que seria 2.678,4. Quando a gente faz a conta, a gente obtém a resposta final. Então, isso aqui seria para o vapor úmido, né, que seria o sistema como um todo. Beleza, pessoal? A outra tabela de vapor que a gente vai utilizar é a tabela de vapor superaquecido. A ideia é muito parecida com a tabela de vapor saturado. A gente só precisa, como eu falei, identificar se a água, em dada condição, ela é superaquecida ou se ela é saturada. Se eu estou falando de um vapor superaquecido, se eu estou falando de vapor saturado. Por exemplo, se a gente precisar calcular aqui o volume específico para o vapor da água superaquecido a 25 bar e 430 graus Celsius, a gente pode proceder da mesma forma. Aqui a gente tem dados de volume específico, só que a gente não tem a condição de 25 bar. Aqui eu vou da pressão de 20 para a pressão de 40 direto. Então, eu teria que utilizar uma interpolação aqui. E eu também não tenho a condição de 430 graus Celsius, porque o passo de temperatura é de 50 graus Celsius. Então, a gente teria que interpolar aqui para achar o de 430 graus Celsius. No caso, a gente vai fazer mais uma interpolação também. Mas antes de fazer isso, pessoal, só para a gente exercitar, como é que a gente consegue identificar se de fato, nessas condições aqui, a substância é um vapor superaquecido, tá bom? Porque o problema está dizendo que é superaquecido, mas se estivesse perguntando qual que é o valor de V para o vapor d'água a 25 graus Celsius, a 25 bar, desculpa, e 430 graus Celsius, a gente teria que determinar se isso aí é superaquecido ou não. E aí a gente vai sempre trabalhar aqui, pessoal, com aquele diagrama PT ou com o diagrama PV. Vou fazer aqui com o diagrama PT, que seria mais simples. Se a gente desprezar aqui a região do sólido, o diagrama mais completo seria mais ou menos assim, como eu acabei de mostrar, e eu estou interessado só nessa curva. Então, a gente teria mais ou menos assim, Começa aqui no ponto triplo e vai até o ponto crítico. Eu consigo representar esse ponto aqui,
Tá vendo? Aqui é uma tabela de vapor superaquecido, mas eu tenho aqui a temperatura de saturação, né, que seria a temperatura de mudança de fase. Então, se eu pego aqui o ponto de 20 bar e 212,4 graus Celsius, né, 212,4 graus Celsius tem que ser a temperatura que forma par ordenado com 20 bar e ainda intercepta aqui a região de vaporização. Então, estou falando desse ponto aqui. A mesma coisa aqui, ó. Quando a pressão é 40 bar, a temperatura de mudança de fase, ou seja, a temperatura que faz par ordenado e recai sobre a curva de vaporização, é de 250,3 graus Celsius. Qual que é a nossa condição aqui do vapor? Ele está a 25 bar, então ele estaria intermediário aqui, mas ele está a 430 graus Celsius. Então, vocês veem que ele está a uma temperatura, eu vou até estender o eixo aqui um pouquinho, de 430 graus Celsius. Vamos imaginar que 430 graus Celsius esteja aqui. Então, quando eu vou formar o par ordenado aqui, ó, na verdade aqui em cima, né? Estou falando desse ponto aqui. Então, que região é essa aqui, pessoal? Abaixo da curva de vaporização, né? Que região é essa aqui? Vapor superaquecido. Então, de fato, é um vapor superaquecido. Mas resolvendo aqui o nosso problema, a gente vai ter que fazer interpolações, né? E o que interessa para a gente são os valores dos volumes nesses estados termodinâmicos que a gente vai ter que interpolar. Então, se a gente coloca só as informações mais importantes, a gente teria uma tabelinha resumida que seria essa aqui. O nosso objetivo é obter o V quando a pressão é 25 bar e a temperatura é 430 graus Celsius. Então, pessoal, a gente vai ter que fazer mais de uma interpolação. Quando a gente está falando aqui da temperatura de 400 graus Celsius, a gente pode fazer uma interpolação para achar esse primeiro valor aqui de volume específico. Então, se eu utilizo aqui a pressão de 20 bar como sendo o X e aqui como sendo o Y, aqui eu teria um X2 e aqui eu teria um Y2. Quando a gente resolve essa interpolação, a gente obtém que o volume específico é 0,1316 a 400 graus Celsius e 25 bar. Então, isso aqui, ó, 0,1316 m3 por quilograma. Beleza, qual que é o nosso objetivo? Não é ainda essa resposta do problema, que a gente quer nessas condições, é 25 bar, mas é 430 graus Celsius. E aí a gente vai para uma outra interpolação, né, que seria uma interpolação agora mantendo a temperatura constante. De novo, isso aqui seria o x da minha reta, né, o valor de 20 e o valor de 40, mas isso é o y1 e isso é o y2. Né? Vocês podem ver aqui pelos valores. Quando a gente interpola entre esses novos dois pontos, aí a gente obtém o volume específico de 0,1422. E por fim, como a gente está interessado aqui nessa condição intermediária, na verdade, essa última interpolação que a gente vai fazer vai ser uma interpolação a pressão constante. Então, quem vai ser o x da reta passa a ser a temperatura, né? 400 graus Celsius e 25 bar. O volume seria esse, que foi o primeiro que a gente achou. E a 450 graus Celsius e 25 bar, o volume seria esse. Então, a gente coloca esses pontos na calculadora e pergunta: quando eu tiver a 430 graus Celsius, qual que seria o V? Seria 0,13796 m3 por quilograma. Então, é muito importante a gente conseguir fazer essas interpolações também nas tabelas de vapor superaquecido. Aqui eu não fiz a interpolação com calculadora, porque, de novo, esse assunto foi trabalhado bastante em sala de aula, mas qualquer dúvida que vocês tenham, tanto na interpolação quanto no assunto da aula como um todo, vocês podem me procurar. A gente vai trabalhar muito com exercícios de tabela de vapor a partir de agora, e é extremamente importante que vocês tentem resolver os problemas que eu apresentei aqui, tá bom? A ideia que eu queria passar para vocês era essa. Um abraço e até o próximo vídeo.